Se você está gostando dos vídeos, inscreva-se e ative o sininho das notificações para saber quando sair vídeo novo. Sem mais delongas, bora começar o vídeo. Disclaimer: eu não possuo Naruto ou High School DxD, todos os créditos a seus devidos criadores. Uma fanfic criada por Ace Ater. Links na descrição do vídeo. Um novo lar. Capítulo 9. Eu te amo, Yasaka. Mesmo agora, dias depois, ouvir essas palavras em sua cabeça fez sorrir como uma jovem apaixonada. O que ela era? Embora talvez não seja a parte jovem, dependendo de qual métrica você está usando. Ela estava atualmente em seu quarto, olhando-se na frente de um grande espelho sem usar uma única peça de roupa. Suas mãos estavam descansando em seu peito, logo acima de onde seu coração batendo rápido está, que tinha sido uma bagunça constante nos últimos dias. Mas essa não era a razão pela qual ela estava atualmente olhando para a imagem espelhada de si mesma. Nem era para buscar validação de si mesma. Ela sabia como era e estava satisfeita com sua beleza que encantava os homens que punham os olhos nela. Foi por um motivo totalmente diferente. Um que lhe trouxe alegria, mas também a encheu de medo. Era 7 de outubro hoje. O outono havia chegado há pouco mais de um mês e muito parecido com os anos anteriores, mostrou. Kyoto tendo sofrido uma transformação quando as folhas das árvores começaram a ficar vermelhas, e juntamente com o céu azul que estava ficando cada vez mais raro, fez Kyoto parecer como se tivesse saído de um rabo de fada. Mas o mais importante, o aniversário de Naruto era em 3 dias. Seria seu primeiro aniversário desde que chegara aqui e ela planejava passar esse dia e celebrá-lo com ele. Mesmo que ele dissesse a ela para não se incomodar, pois ele nunca comemorou seu aniversário em Konoha, pois era um dia de lembrança lá. E ela realmente queria mudar isso. Seu aniversário era importante e digno de ser comemorado, ela lhe dissera isso. Também era para acostumá-lo, pois ela continuaria fazendo isso no próximo ano também. Ela já tinha um presente para ele também. Embora, suas mãos lentamente desceram até sua barriga e a seguraram, esfregando-a com ternura. Ela só esperava que ele não ficasse chateado quando ela contasse. Ela só descobriu alguns dias atrás, depois de ser atormentada por náuseas que acabou com ela vomitando. Juntamente com o fato de que ela havia perdido seu período recentemente, ela fez um teste que confirmou o que ela havia adivinhado. A quantidade de alegria que a percorreu quando o teste deu positivo foi indescritível. No entanto, a alegria que ela sentia lentamente desapareceu quando ela pensou sobre qual seria a reação de Naruto com a notícia. Afinal, apesar de tudo, ele ainda era jovem. Tanto nos anos humanos como nos sobrenaturais, especialmente neste último. Ele ficaria chateado? Ele ficaria bravo com ela? Ela não podia suportar o pensamento de ele deixá-la uma vez que ela dissesse a ele. Na verdade, a manteve acordada à noite, o que a levou a ficar bastante cansada durante o dia. Enquanto uma grande parte dela lhe assegurava que ele não era assim, havia aquela sensação incômoda de e se que a afetava mais do que ela gostava. Mas foram apenas mais 3 dias. Ela já havia decidido que qualquer que fosse a decisão dele, ela amaria seu filho, pois eles ainda seriam parte dela e nada mudaria isso. O som de bater na porta do quarto a fez dar um pequeno puxão e piscar para recuperar o foco. Yasaka, você está aqui. Ela ouviu a voz de Naruto vindo do outro lado. Eu estive procurando por você. São quase 18 horas e 35 e precisamos estar lá às 19 horas, lembra? Estou aqui, estou quase terminando Naruto. Respondeu Yasaka enquanto ela estava no processo de colocar as roupas que ela decidiu usar para seu pequeno encontro no restaurante que ele tinha montado. Tudo bem. Só queria ter certeza de que você não adormeceu. Notei que você parecia cansado nos últimos dias. Se algo está incomodando você, por favor, fale comigo sobre isso, ok? Eu cuido de você e não quero que nada aconteça. Naruto se apoiou contra a porta do quarto, olhando para a parede oposta a ele que além de algumas pinturas de Kyoto e como ela parecia ao longo de várias décadas estava em branco. Na verdade, isso encheu com a ideia de fazer uma pintura para os dois. Ele tinha visto a grande pintura de Yasaka em suas vestes de sacerdotisa com suas orelhas e caudas à mostra. Aquela pintura era uma coisa linda com o quão detalhada ela era e me perguntei se aquele mesmo pintor poderia fazer uma das duas. Ele fez uma nota para perguntar a Yasaka o que ela pensava sobre a ideia mais tarde, quando ele ouviu a porta atrás dele ser destrancada e se virou no momento em que estava sendo aberta. De pé na porta, Yasaka o cumprimentou com um pequeno sorriso,
não faltando e definitivamente não reclamando de como seus olhos se moviam sobre sua forma. Ele certamente não parecia ruim também, já que seu cabelo loiro geralmente espetado havia sido penteado e domado um pouco, concedendo-lhe uma aparência mais madura. Você está bonita, ele disse a ela e ela sorriu quando os dois saíram do palácio e pelas ruas com os braços cruzados. Não é sempre? Mesmo que ele tivesse dito a ela centenas de vezes antes, ainda fazia-se sentir apreciada quando ele disse essas palavras. Você faz. Mas ainda assim, não posso deixar de falar o que penso quando olho para você. E não é como se você não gostasse dos meus elogios, e não tente mentir também. Ele a acusou brincando enquanto apontava o dedo para ela. Isso é verdade, mais um. Oh, olhe! Não é onde você disse que precisamos estar. Ela empurrou a cabeça um pouco para a direita, desviando com sucesso sua atenção que estava sobre ela quando viu seus olhos brilharem e assentindo enquanto ele a conduzia até lá. A antecipação escorria através de Jiraiya diferente de tudo antes, enquanto ele seguia Mai para enquanto eles o conduziam em direção ao grande sapo sábio em busca de respostas sobre seu afilhado. Ele não perdeu tempo com o retorno de Tsunade, pois ele a informou do que lhe foi dito em um rápido resumo. Ele nem mesmo esperou por sua resposta ou contou a ela sobre o que aconteceu durante seu mandato como Hokage interino quando ele convocou Pará, dizendo-lhe que era hora antes que ele fosse convocado para o Monte Myoboku, o país dos sapos. Depois de uma rápida saudação de Shima, onde ele educadamente recusou seu convite para jantar, a imagem que acompanha suas palavras quase o fez vomitar em vez de deixá-lo com fome. Ele saiu com Fukazaku, que o levou até o sapo mais velho vivo. Quando eles chegaram ao local onde Gamamaru estava, Jiraiya assumiu a forma do sábio Toad Sage que parecia exatamente como da última vez que esteve aqui. Seus olhos se fecharam com um sorriso caído. Se ele não soubesse melhor ele assumiria que estava dormindo. Gamamaru-sama, eu trouxe Jiraiya-chan comigo, Fukazaku falou respeitosamente, dando um passo para trás ao dizer sua paz. Um minuto de silêncio ocorreu depois que Fukazaku falou, e por um momento Jiraiya estava se perguntando se ele estava realmente dormindo, mas isso foi rapidamente deixado de lado enquanto ele observava o sapo ancião se mexer, seguido pela lenta abertura de seus olhos. Não muito, porém, apenas o suficiente para que se pudesse perceber que ele estava apertando os olhos. Oh, Jiraiya! O que te traz aqui? Suprimindo uma contração do olho, ele respirou calmamente antes de abrir a boca. Fukazaku veio até mim alguns dias atrás e me informou que você pode estar ciente do paradeiro do meu último aluno, Naruto. Ele está desaparecido há um bom tempo. Naruto? Ah, você quer dizer aquele jovem loiro que é nosso mais novo invocador? Eu realmente... O sapo mais velho deu um aceno quase imperceptível que apenas alguns dos olhos mais experientes poderiam pegar. Se você pode me dizer então? É claro. Mas, antes disso Jiraiya se endireitou quando os olhos de Gamamaru se abriram um pouco mais, o suficiente para que ele pudesse realmente ver suas pupilas. Isso fez prestar atenção imediatamente, pois a última vez que viu o sapo em seu estado atual estava de volta durante a Segunda Guerra Shinobi. A profecia mudou. Não, em vez disso, o futuro tornou-se incerto. As visões que recebo pararam. Há imagens vagas, mas sem destino definido. O quê? Jiraiya foi incapaz de conter seu choque quando ouviu a notícia. Como isso é possível? Ele teria continuado suas queixas se não fosse por Fukazaku que pulou para sua altura e começou a dar um tapa na parte de trás de sua cabeça. Jiraiya-chan! Mostre algum respeito! Fukazaku começou a repreendê-lo, mas parou quando ambos ouviram um som de risada vindo de Gamamaru. Oh! Acalmem-se jovens e eu explico. Quando eles atenderam ao seu pedido, Gamamaru continuou. Tenho certeza que você se lembra das palavras da profecia que eu lhe dei anos atrás. Imediatamente Jiraiya assentiu e recitou as palavras que lhe foram ditas. Sim, você me disse que eu treinaria um aluno com o poder de destruir ou salvar o mundo, dependendo de minhas ações. Correto. Você pensou que era o pequeno Minato, não é? Uma pena que o jovem morreu tão cedo quanto ele. Muita promessa que ele mostrou. Mas ele não é seu único aluno. Jiraiya respondeu após alguns segundos de silêncio. Você está se referindo a Naruto. Gamamaru não confirmou nem negou suas palavras. Poderia ser coincidência que o futuro se tornou incerto com o seu desaparecimento? Talvez. Eu deixo você pensar nisso porque não é por isso que você está aqui antes de mim, correto?
Piscando, Jiraiya acenou com a cabeça. De fato, eles estavam se desviando quando ele foi lembrado para o que ele veio aqui para começar. Sim, você estava prestes a dizer onde está minha última aluna. Toda a minha rede de espionagem não conseguiu encontrá-lo ou mesmo avistá-lo. Estamos temendo que ele esteja sendo mantido em cativeiro, pois conhecendo, ele tentaria ir para Konoha imediatamente se pudesse e ele também não tentou convocar nenhum dos sapos. Há uma resposta simples para suas perguntas. Naruto não está mais aqui. Sentindo que Jiraiya estava prestes a explodir uma gacheta nele por dizer o óbvio, Gamamaru continuou falando. Não quero dizer que ele não esteja mais aqui conosco, pelo menos não nesse sentido. O que quer que tenha causado seu desaparecimento resultou em ele não estar mais residindo no mesmo mundo que nós. O silêncio reinou ao ouvir essas palavras, tanto por Jiraiya quanto por Fukazaku que estavam olhando para o velho sapo com descrença brilhando em seus olhos, obviamente não acreditando no que ele havia acabado de dizer. Me desculpe, mas você acabou de dizer que ele deixou nosso mundo. Quão? E o que isso implica? Ele ainda está vivo, certo? Eu disse isso, não disse? Os jovens hoje em dia não ouvem o que estão sendo ditos. Mesmo eu desconheço os detalhes. Ele está vivo, pois ainda recebo imagens borradas de vez em quando ao seu redor. No entanto, onde ele está atualmente é um mistério até para mim. Jiraiya respirou fundo algumas vezes para se acalmar enquanto processava as informações que Gamamaru lhe forneceu. Tudo bem. Pelo menos ele não está sendo mantido em cativeiro pela Katsuki, isso é uma coisa a menos para se preocupar. Mas, o mundo em que ele é mantido em cativeiro lá. Suas palavras saíram lentas, pois ainda era um pouco difícil de aceitar. O conceito de outro mundo diferente do deles. Surgiram e deixaram perguntas que ele se absteve de expressar, pois podia dizer que o velho sapo também não sabia muito sobre isso. Cativeiro. Jiraiya não tinha certeza se seus ouvidos o traíram, mas foi aquela diversão que ele detectou na voz do velho sapo. Ele soou um pouco mais animado também por algum motivo. Suponho que alguém poderia vê-lo como tal. No entanto, duvido que Naruto tenha protestado muito com o tipo de cativeiro que ele está experimentando. Jiraiya trocou olhares com Fukazaku, que pulou em seu ombro, ambos chegando à conclusão de que não estavam ouvindo a história toda. A curiosidade dele só aumentou quando com um olhar mais focado perceberam o leve avermelhamento do rosto de Gamamaru que o levou a questioná-lo. Há algo que você está escondendo de nós? Oh! Se você soubesse o que seu último aluno tem feito, Jiraiya, você estaria agindo muito diferente então. O? O que isso deveria? Espere. Não me diga. Trepidação encheu Jiraiya quando as engrenagens em sua cabeça começaram a clicar no lugar. As palavras de Gamamaru combinadas com o vermelho que cobria o rosto do velho sapo fizeram seus sentidos formigarem. Meu aluno, ele finalmente se tornou um homem. Ele aplaudiu. Ele jogou as mãos para cima, o que fez Fukazaku pular de seu ombro devido aos movimentos bruscos. Sua alegria parou abruptamente quando ele abaixou a cabeça, confundindo os dois sapos. Alguma coisa aconteceu com Jiraiya-chan? Veio a pergunta de Fukazaku, pois ele não esperava que as comemorações de Jiraiya fossem interrompidas. Sim, a palavra saiu de sua boca com arrependimento quando ele caiu ainda mais. Meu aluno perdeu seu V-Card e eu não estava lá para parabenizá-lo. Eu não poderia mesmo oferecer-lhe qualquer conselho. Inferno, eu até perdi a oportunidade de usá-lo no meu próximo livro. Teria sido um ótimo capítulo bônus. Jiraiya continuou a chorar, perdendo os olhares de descrença enviados em seu caminho. Jiraiya! Fukazaku chamou e estava pronto para dar um tapa nele com um soco aprimorado de Senjutsu. O pervertido de cabelos brancos pareceu sentir isso quando ele rapidamente parou e se manteve firme. Sim, não me bata. Existe algo mais, Gamamaru-sama? Algo que possa nos ajudar a trazê-lo de volta para cá ou para ele? Ele pertence a nós em Konoha. Que eu saiba, não há. Talvez imitar as circunstâncias que cercam o desaparecimento dele possa aproximá-lo. Viajar dimensões sempre foi arriscado, com as únicas pessoas conhecidas fazendo uso seguro do método sendo o segundo e quarto Hokage, e isso foi apenas em um sentido limitado, e se você conseguiu trazê-lo de volta, eu não tenho certeza. Ele apreciaria. Não pelo pouco que eu peguei do que aconteceu durante seu tempo lá. Você não pode forçá-lo a ver Konoha como sua casa, e eu espero que você veja isso quando chegar a hora também, Jiraiya. No final do dia, uma profecia é apenas isso. Não vale a pena sacrificar a própria felicidade.
Há mais alguma coisa que você queira me perguntar? Falar tanto tempo está me cansando. Eu preciso reabastecer a energia se eu quiser receber mais visões. Não, Jiraiya respondeu depois de um momento. Embora você tenha sido uma enorme ajuda, a decepção ainda me preenche. Compreensível. Eu sugiro que você tire algum tempo antes de se concentrar em seu aluno. Pois enquanto a profecia não está mais ativa, isso não significa que problemas não estejam esperando em um futuro próximo. Eu entendo, ele inclinou a cabeça para o velho sapo em respeito e que suas preocupações diminuíram um pouco. Pai, você pode me mandar de volta para Konoha? Vou informar Tsunade e questionar Kakashi quem estava lá quando Naruto desapareceu. Espero que a informação que eu conte a ela me poupe de sua raiva depois de dispensá-la quando ela voltou. Ele tentou parecer confiante, mas mesmo assim a dúvida vazou. A voz dele. Sua única esperança era pronunciar o nome de Naruto, que tinha uma grande probabilidade de fazê-la parar sua punição iminente. E provavelmente a única coisa que funcionaria. Naruto respirou lentamente enquanto saboreava a brisa que fazia seu cabelo esvoaçar junto com suas roupas. Muito lentamente, ele permitiu que suas pálpebras se levantassem, a lua branca presente no alto do céu noturno refletida em seus orbes cristalinos enquanto Kyoto era banhada em um brilho etéreo. Havia muito em sua mente, surpreendendo até a si mesmo. No entanto, seus pensamentos giravam principalmente em torno de Yasaka e seu comportamento nos últimos dias. Ele não tinha certeza se ela estava escondendo ativamente dele, mas ele podia dizer que algo a estava incomodando. O maior indicador que o alertou de que algo estava errado foi seu cansaço em resposta a ela ficar acordada até tarde. Ele duvidava que ela soubesse que ele estava ciente e poderia dizer que ela ainda estava acordada à noite. Normalmente ela adormecia alguns minutos antes dele, mas ultimamente, mesmo quando ele tentava, ele dormia antes dele. Ele não sentia falta de como ela ficava tensa quando eles estavam deitados na cama e nem mesmo apertar seu abraço nela a fazia relaxar. Mas ele confiava em Yasaka para contar a ele em seus próprios termos. Forçá-la não faria nenhum bem a nenhum deles. Desde que sua condição atual não piorasse, é claro. Ele apenas se certificaria de estar lá para ela sempre que ela precisasse dele, certificando-se de deixá-la saber que ela não estava sozinha e se ele tivesse algo a dizer sobre isso, ela nunca estaria. Ele endureceu momentaneamente ao sentir dois braços envolvendo por trás, seguido pela sensação de dois montículos empurrando em suas costas. O que estão fazendo aqui tão tarde? Ele suprimiu um estremecimento quando seu hálito quente tocou a pele de sua nuca. Apenas limpando minha mente. A bela vista e o silêncio ajudam muito, Naruto murmurou enquanto se virava em seu abraço e colocava seus próprios braços ao redor dela. Ele inalou seu cheiro como sempre conseguiu fazê-lo baixar suas defesas, fazendo com que ele agisse mais despreocupado. Nos braços de outro eles ficaram ali na sacada do palácio em que moravam. A lua brilhando sobre eles enquanto com o passar do tempo eles começaram a se arrastar, dançando lentamente juntos ao som da música imaginária que tocava apenas em suas mentes. Quando a música ouvida apenas por ambos chegou ao fim, Yasaka se aproximou, enterrando o rosto em seu pescoço, pois seus movimentos não pararam completamente. Obrigado por isso. Suas palavras foram ligeiramente abafadas, mas ainda alcançaram seus ouvidos enquanto ele sorria para ela enquanto movia suavemente suas mãos para cima e para baixo em suas costas. Quando Yasaka inclinou a cabeça para trás e olhou para ele, ele pôde ver seus olhos um tanto brilhantes. E ele teria pensado que algo estava errado se não fosse pelo sorriso radiante que ela lhe deu. Não precisa me agradecer, Yasaka-chan, você sabe que eu faria qualquer coisa por você. Ele passou uma de suas mãos pelos longos cabelos loiros um tanto cacheados que ele poderia pentear com os dedos por horas. Mas vamos para o quarto, ok? Está ficando tarde e eu quero que você descanse todo o resto que você precisa e mais um pouco. Então vamos dormir até o meio-dia e sem mais. Este último foi dito com um olhar brincalhão, mas acusador, que lhe rendeu um adorável beicinho da megera que, no entanto, assentiu ao ver que ele não ia ceder. Tempo. Um pequeno grito deixou seus lábios quando ele inesperadamente a levantou e a carregou em seus braços. Ela pensou em lutar, mas decidiu não e, em vez disso, se acomodou em seu domínio. O sorriso em seus lábios nunca vacilou, mesmo quando ele a deitou na cama e se juntou a ela lá. No momento em que ele se deitou, Yasaka se deitou em cima dele, não dando a ele a chance de se mexer.
Ele realmente não se importou enquanto apreciava a forma como o corpo dela pressionou contra o dele enquanto ele coçava o couro cabeludo de Yasaka, seus olhos rolando na parte de trás de sua cabeça enquanto suas orelhas de raposa se mostravam em resposta aos dedos dele. Ele não parou suas ministrações até que sentiu sua respiração desacelerar como um sinal de que ela havia adormecido, após o que ele cuidadosamente a rolou de lado ao lado dele. Ele lutou contra seu próprio desejo de se juntar a ela na terra dos sonhos enquanto observava seu rosto adormecido, acariciando levemente sua bochecha com o polegar. Naru, ele olhou para ela com uma sobrancelha erguida quando seu nome saiu de sua boca enquanto seus olhos ainda estavam fechados. Vá dormir. E ele fez um barulho enquanto lhe dava um olhar quase penetrante para ter certeza que ela não estava realmente acordada. Ele meditou silenciosamente quando ele confirmou que ela realmente estava dormindo. Ah, bem. Ele decidiu escutá-la enquanto pressionava um pouco para frente, roçando seus lábios contra os dela por um breve momento antes de descansar sua testa contra ela enquanto o sono o tomava. 3 dias se passaram em um piscar de olhos. Foi realmente surpreendente como o tempo passou rápido ao passar com seus entes queridos. Ou no caso de Naruto. Era seu aniversário hoje, ele não tinha esquecido. Embora ele duvidasse que fosse possível com a forma como Yasako lembrou disso nos últimos dias. E, bem, com a forma como ela entendeu que dia era que ele esperava que ela o deixasse dormir. De preferência até que o dia acabasse. Mas, honestamente, acordar com a sensação de seu comprimento sendo engolido por uma caverna quente e úmida, juntamente com um músculo igualmente molhado e quente se contorcendo ao redor da cabeça, também era bem-vindo. Certamente foi. E a visão quando ele jogou suas cobertas para o lado. Deus levou toda a sua força de vontade para não explodir sua carga naquele momento, enquanto aqueles orbes dourados mirando nada além de adoração, amor e desejo por ele procuravam seus azuis. A maneira como ela tinha seu auri parcialmente desfeito de uma maneira que liberava seus seios e partes de seus braços e ombros também não passou despercebida aos olhos dele. Mas quando ela começou a usar aqueles seios de dar água na boca dela e engolindo seu comprimento em ambos os lados, ele perdeu o controle quando seus olhos rolaram na parte de trás de sua cabeça e ele se esvaziou na boca de Yasaka 1 minuto ou 2 depois. Ele perdeu a força em seus braços que ele usava para se apoiar para vê-la enquanto sua cabeça caía sobre os lençóis. Seu peito subia e descia enquanto ele respirava fundo enquanto seu corpo inteiro formigava do que tinha que ser um dos melhores despertares de todos os tempos. Quando sentiu um segundo peso se juntar a ele na cama, ele moveu a cabeça em direção à origem antes que seus lábios fossem tomados em um beijo agressivo. Ele tentou lutar contra a língua invasora, mas ainda estava em um leve torpor que a fez facilmente capaz de dominá-lo e vagar livremente por sua boca. Abrindo os olhos quando os lábios lentamente puxaram para trás, ele observou o rosto ofegante de Yasaka, um fino rastro de saliva conectando seus lábios entreabertos com os dele enquanto suas bochechas estavam cobertas por um tom rosado. Feliz aniversário, Naruto! Yasaka o parabenizou carinhosamente, inclinando a cabeça para trás para um beijo rápido que também os livrou do rastro de saliva. Sua expressão então ficou um pouco mais sensual quando ela passou a língua pelos lábios. Você gostou de acordar? Pela carga que ele colocou em sua boca, ela já sabia a resposta, mas ainda gostava de ouvir. Sim. É eu. Sua voz estava um pouco rouca, mas quem poderia culpá-lo depois do que ele tinha acabado de experimentar nem 10 minutos desde que ele acordou? Bom. A palavra saiu da boca de Yasaka com um ronronar tão sensual que o fez enfiar os dedos no colchão para lutar contra o desejo de não inverter suas posições e esmurrá-la até que ambos estivessem exaustos e ela tivesse problemas para andar. Eu gostei também. Mas, por mais que eu adorasse passar o resto do dia na cama juntos, não podemos. Naruto soltou um longo suspiro com um aceno de cabeça. Eu sei, mas vou precisar de um banho. Ele olhou para ela e ela entendeu o que ele estava insinuando com aquele olhar, suas palavras confirmando seus pensamentos. Você se importaria de se juntar a mim? Yasaka deu a ele um olhar divertido que refletiu em sua voz. Eu acho que você sabe a resposta para isso. Ele fez. Ele levantou Yasaka da cama que envolveu suas pernas ao redor da cintura e seus braços ao redor de seu pescoço, juntando a cama que ela usava enquanto seus dedos afundavam na carne de suas coxas enquanto ele se dirigia para o banheiro. Eu sei que você disse que não gostou do seu aniversário, mas você poderia pelo menos agir um pouco mais alegre pelo que estou fazendo por você, agitando os cílios para ele.
Resmungando algo sobre sua respiração, Naruto franziu a testa antes de soltar um longo suspiro. Desculpe, Asaka. Você está aqui tentando seu melhor para mim enquanto eu estou de mau humor como uma criança pequena. Vou tentar o meu melhor para ser um pouco mais alegre, é o mínimo que posso fazer por você. Ao ouvir suas palavras, um sorriso enfeitou as feições de Asaka quando ela se endireitou e caminhou até ele, que percebeu que ela estava fazendo isso e se recostou na cadeira que ele estava ocupando. Ela se moveu com graça, como se cada passo tivesse sido praticado centenas de vezes enquanto ela se sentava no colo dele quando estava perto o suficiente, inclinando-se em sua forma enquanto sentia rapidamente envolver seus braços ao redor dela. Está tudo bem, Naruto-kun. Eu acho que sou parcialmente culpado por forçá-la a comemorar este dia apesar de seus próprios desejos. Sua cabeça caiu um pouco enquanto ela estava desapontada consigo mesma por forçar isso sobre ele. Ei! Naruto usou o dedo para levantar o queixo dela e ligeiramente virar a cabeça para que ela ficasse de frente para ele e pudesse ver o pequeno sorriso que ele exibia. Não fique chateado. Não combina com você. Não te culpo por querer fazer uma coisa boa. Eu deveria ter explicado melhor porque nunca esperei por esse dia, mas agora é tarde demais. Eu sei, mas eu só. Naruto a silenciou com um beijo. Está tudo bem. É tarde demais agora, mas vamos nos concentrar no resto do dia, certo? Isso é o mínimo que posso fazer. E Asaka deu um leve aceno de cabeça antes de dar um pequeno puxão quando ele serpenteou uma de suas mãos dentro de seu auri e descansou em sua barriga nua. Ela foi incapaz de impedir o sorriso de se formar quando sentiu a mão dele fazer movimentos circulares, sem perceber a vida que estava crescendo ali. Ela estava silenciosamente surpresa por ele não ter notado a pequena barriga. Então, novamente, se não fosse pelos sinais que ela experimentou, ela também não teria conhecimento disso, é quase imperceptível, menos um olhando para sua forma nua de lado. E dado que, além de Naruto, ela não permitiu que ninguém visse seu corpo nu. E mesmo assim, a maior parte do tempo que ela estava nua era quando eles faziam sexo, onde as posições que eles usavam geralmente levavam a um deles em cima do outro e ela sabia que os olhos dele não estariam em sua barriga, mas sim nas esferas acima dela. Ou ela em suas mãos e joelhos, o que lhe deu uma visão incrível de seu traseiro, mas não muito mais. Embora ela soubesse muito bem que era mais do que suficiente para fazê-lo continuar com o quão duro ele era quando ela o deixou levá-la naquela posição. 1. Yasaka-chan. MHM. Ela piscou algumas vezes enquanto era trazida de volta de seus pensamentos. O que é isso? Você. Você se importaria de não mover-se? Naruto assobiou quando teve que reprimir um gemido. O que você quer dizer? Yasaka perguntou a ele antes que seus olhos vagassem lentamente para baixo e então ela a viu. Suas bochechas ficaram vermelhas quando ela obedeceu rapidamente. De alguma forma ela não percebeu que estava girando enquanto estava sentada no colo dele. Seu corpo agiu em resposta ao toque dele enquanto ela estava ocupada com seus pensamentos. Suas carícias gentis não pararam e, bem, apenas aconteceu. Obrigado, ele murmurou enquanto agora tinha que lutar contra sua ereção causada por ela. Ele descansou a cabeça sobre o ombro dela, esfregando sua bochecha contra a de Asaka enquanto lentamente fechava os olhos e respirava fundo, pegando um cheiro cheio de seu cheiro inconscientemente fazendo com que ele acariciasse mais seu rosto contra ela. Ele culpou o fato de que agora ele era meio kitsune enquanto ela era pura pelo efeito que seu cheiro tinha sobre ele. Você planejou mais alguma coisa hoje? Ele perguntou em uma tentativa de iniciar outra conversa. Ou pelo menos para superar o silêncio que reinava. Não realmente. Yasaka respondeu, se contorcendo quando seu hálito quente fez cócegas em sua pele. Eu tenho um presente para você mais tarde que eu espero que você goste. Sua voz estava bastante calma quando ela falou. E ele estava imaginando ou ele ouviu hesitação em sua voz quando ela falou sobre seu dom. Quase parecia que ela estava com medo por algum motivo. Ele realmente esperava que não fosse por causa dele. A última coisa que ele queria era que ela o temesse. Ele não tinha certeza do que fazer se fosse esse o caso. Um presente para mim? Você sabe que não precisa, certo? Passar este dia com você é melhor do que qualquer presente que eu possa pensar. Devido à natureza de seu posicionamento, ele nunca a viu se encolher quando suas palavras trouxeram suas inseguranças de volta à superfície. Eu sei, mas mesmo assim, ela engoliu em seco e passou a língua pelos lábios secos. Eu realmente espero que você goste. Ei! Não seja tão negativo.
Eu lhe disse muitas vezes como aprecio tudo que você fez por mim até agora. Assim como hoje e como eu disse para você não se incomodar, estou meio feliz que você não ouviu. Isso fez isso. Ela mal podia esperar até o final do dia para contar a ele. Isso estava consumindo sua consciência por mais do que ela podia suportar e, a menos que ela conseguisse encerrar, a resposta dele para o que ela iria revelar seria muito difícil para ela passar o dia. Então Yasaka se levantou abruptamente, dando um pequeno passo à frente antes de se virar, notando a expressão confusa que ele usava enquanto olhava para ela. Seus lábios se separaram e antes que ele pudesse pronunciar uma palavra, ela o silenciou pressionando o dedo indicador em seus lábios. Não! Deixe-me falar, por favor. Vendo o olhar suplicante sobre o quão importante seja o que quer que ela queira dizer a ele não disse nada, mas deu-lhe um aceno de cabeça. Obrigada. Eu estava planejando dar seu presente mais tarde hoje à noite, mas minhas inseguranças estão mexendo comigo e eu não acho que sou capaz de aproveitar o resto do dia a menos que eu tenha sua resposta. Então, por favor, Naruto, feche seus olhos e estenda suas mãos, palmas viradas para mim enquanto eu te darei meu presente. Ela estava nervosa, suas próprias mãos tremiam e suas pernas estavam fracas ao vê-lo cumprir o que ela pedia. Era isso. Ela ia obter sua resposta. Ela rezou para que sua reação fosse positiva, pois ela não tinha certeza se poderia lidar se a resposta dele não fosse a que ela esperava. Ele se tornou uma parte essencial de sua vida e o pensamento dele deixá-la quase a fez chorar. Com os olhos agora brilhantes de lágrimas não derramadas, Yasaka estendeu a mão e pegou seus pulsos em suas mãos. Confirmando que ele ainda estava com os olhos fechados, ela os trouxe lentamente em direção ao abdômen e segurando as mãos dele com as dela em cima das dele. Ela percebeu a forma como o rosto dele se contorceu enquanto ele dava apertos suaves antes de abrir os olhos lentamente para ver onde suas mãos descansavam. Yasaka! Sua voz vacilou quando seus confusos orbes azuis olharam para cima e foram quase oprimidos pelo que o cumprimentou. Ela estava sorrindo, mas não um de seus sorrisos habituais. Seu lábio inferior tremia e seus expressivos orbes dourados estavam molhados. Imediatamente ele não queria nada além de puxá-la para um abraço e perguntar o que havia de errado quando ela o impediu de falar. Naruto-kun. Eu. Estou grávida. Quando ele não fez nenhum movimento depois que ela revelou, seu sorriso vacilou um pouco, mas ela mordeu lentamente as primeiras lágrimas começaram a escorrer por suas bochechas. Eu só descobri alguns dias atrás, eu queria te contar antes. Mas, eu estava com medo. Yasaka fungou enquanto mais lágrimas se formavam e caíam em cascata no chão. Eu estava com medo que você me deixasse quando eu te contasse. Você ainda é tão jovem. Mas eu não podia mais esconder isso de você. Seja qual for a sua resposta, eu só quero que você saiba que eu ainda vou amar. Ele tinha ouvido o suficiente. Ele não permitiu que ela continuasse a falar, pois seu estado atual o machucava mais do que ele imaginava quando ele se levantou da cadeira e a puxou para um abraço afetuoso e protetor. Ele a sentiu tremer contra ele enquanto Yasaka chorava com o coração, suas lágrimas manchando sua camisa, mas isso era de pouca importância, pois seu foco completo estava em consolá-la. Ele esfregou suas costas com uma mão enquanto sussurrava o quanto a amava em seus ouvidos, beijando bem entre eles depois de cada vez enquanto se movia lentamente de um lado para o outro, não parando até que ele a sentisse parar de tremer e chorar. Ela ainda estava fungando quando ele se afastou dela depois de alguns minutos, fazendo-a olhar para cima antes de ele segurar suas bochechas e pressionar seus lábios nos dela em um beijo que superou qualquer um dos anteriores com a quantidade de amor que Yasaka podia sentir ele derramando. A fim disso, na verdade, a deixou sem fôlego quando ele a quebrou e descansou a testa contra a dela. Yasaka-chan, por que você está sendo tão idiota? O olhar que ela enviou para ele com suas palavras foi mais adorável do que qualquer coisa com seus olhos ainda um pouco lacrimejantes e suas bochechas vermelhas. Você acha que eu te deixaria por isso? Uma parte de mim está ofendida, mas vou deixar passar, já que seu estado emocional estava em todo lugar. Claro, sou muito jovem e me tornar pai na minha idade não foi algo que planejei. Mas eu nunca imaginei que estaria em um relacionamento com a mulher mais bonita e gentil que eu já conheci. Eu sonhava em ter minha própria família desde criança e agora está realmente se tornando realidade. E enquanto alguns anos antes do que eu imaginava, contanto que seja com você eu não me importo. Uma vez que ele terminou, Yasaka não pôde fazer nada além de encará-lo com um sorriso tão puro e caloroso que faria um anjo empalidecer em comparação antes, sem nenhum aviso, ela o derrubar no chão.
Ele deitado debaixo dela enquanto ela salpicava seu rosto com beijos enquanto a alegria que se espalhava por ela era indescritível. Seus medos acabaram sendo injustificados e parecia que uma montanha invisível foi levantada de seus ombros, de tão aliviada que ela estava. E quando Yasaka finalmente se cansou de cobrir o rosto dele com beijos, ela deitou a cabeça no peito dele, sem se incomodar que ele estivesse deitado no chão enquanto saboreava o batimento cardíaco dele que o dela copiava. Ela murmurou baixinho quando sentiu os dedos dele pentearem seu cabelo. No momento estava tudo perfeito, ela não trocaria por nada no mundo, pois havia encontrado sua felicidade. O lugar onde ela pertencia que era bem aqui, ao lado de Naruto. Ei, Asaka! Ela cantarolou. Você sabe. Por mais que eu goste de passar o resto do dia assim, o chão é bastante desconfortável. Au! Seus olhos se contraíram em sua resposta às suas palavras e aumentaram quando ao invés de se levantar ela começou a se esfregar mais contra ele. Fazendo seu melhor para ignorá-la no momento em que olhou ao redor antes de seus olhos pousarem no sofá próximo. Mais especificamente, um dos travesseiros em que ele usou uma simples substituição para substituir a si mesmo e a Yasaka. Ele respirou aliviado quando suas costas encontraram as almofadas confortáveis e se Yasaka foi afetada pelo deslocamento repentino, ela não demonstrou. Diga, Yasaka, você sabe de quantas semanas você está grávida? Ele perguntou baixinho, o que lhe rendeu uma reação adequada quando ela se mexeu, apoiando o queixo no peito dele enquanto fazia contato visual enquanto mantinha os braços em volta do peito dele. MHM. Acho que um pouco mais de um mês? Adicione uma semana ou duas, mas deve estar por aí. Ela deu um aceno hesitante como ela mesma estava insegura. Uau! E eu nunca notei. Ele murmurou enquanto estava um pouco desapontado consigo mesmo por perder algo tão grande como isso. No entanto, não ajudou que ela não mostrasse nada. Mesmo antes, quando ele estava esfregando diretamente sua barriga, ele não percebeu. Em retrospectiva, ele se lembrou de uma leve redondeza, mas não pensou muito nisso. Percebendo sua expressão abatida, ela esfregou a bochecha em seu peito. Não se culpe por isso, Naruto-kun. Eu também não sabia até que acabei vomitando uma manhã. Ela pausou seu discurso quando ele a moveu um pouco mais e acabou deitando lado a lado no sofá com seus rostos a poucos centímetros um do outro. Vou tentar não, por você. Embora, depois disso, eu realmente não tenha vontade de fazer nada pelo resto do dia. Eu só quero deitar aqui depois que você me deu meu melhor, e primeiro, presente de aniversário, que é uma memória que eu vou guardar para sempre. Mesmo quando ele se afastou, movendo-se lentamente para baixo de volta para sua barriga e deixando-a descansar lá. Yasaka sorriu com um gesto carinhoso e colocou sua própria mão em cima da dele, entrelaçando seus dedos. Acho que podemos fazer isso. Eu tinha alguns planos, mas também não estou com vontade. Oh! Naruto lhe deu um sorriso malicioso. Tem certeza que não é que você goste do jeito que estamos pressionados um contra o outro? Quando as bochechas dela ficaram vermelhas, ele soltou uma risada suave antes de se inclinar para um beijo casto. Mesmo que você não saiba, eu sei que sim. Ele não a deixou formar uma resposta quando ele voltou para seus lábios e Yasaka cedeu. Ele realmente não estava mentindo quando disse isso.